Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos continuar com a aula Industrialização, parte 2. A quarta etapa, nós já falamos sobre a terceira, primeira, segunda, terceira, essa é a quarta etapa. Ela teve início em 1955 e segue até os dias de hoje. Essa fase foi promovida inicialmente pelo presidente Juscelino Kubitschek, que promoveu a abertura da economia e das fronteiras produtivas, permitindo a entrada de recursos em forma de empréstimo e também em investimento com a instalação das multinacionais. Vamos entender melhor esse processo industrial no Brasil. Bom, a industrialização no Brasil, ela ganhou impulso com as duas guerras mundiais, ocorridas na primeira metade do século XX. A industrialização no Brasil foi historicamente tardia, ou retardatária, como falam, sendo considerado um país emergente ou em desenvolvimento. Enquanto a Europa vivia sua primeira revolução industrial, o Brasil ainda estava em regime de economia colonial. Mas Getúlio Vargas, ele deu um impulso muito grande à industrialização. No primeiro governo de Getúlio Vargas, 30 a 45, a indústria brasileira deu um grande impulso. A intenção era evitar que o Brasil ficasse na dependência de outros países, ou seja, comprando mercadoria em outros países e, com isso, pagando taxas muito altas. Vargas mandou editar leis voltadas para a regulamentação do empregado, assim como medidas protecionistas de investimento em infraestrutura. O Brasil estava precisando disso, melhorar sua infraestrutura. Não só econômica, mas social, educacional. E ele fez uma coisa boa. Ele também colocou a carteira de trabalho, e as leis trabalhistas, algumas. Com isso, a indústria nacional cresceu muito na década de 1930 e 40. Concentrou a população aonde? Na região sudeste. Por isso que a região sudeste é até hoje a mais populosa e a mais industrializada, apesar de estar acontecendo essa descentralização industrial. O final da Segunda Guerra também foi bom para o Brasil. Já que as indústrias europeias estavam arrasadas, o Brasil, então, começou a exportar seus produtos para esse velho continente. Mas foi com a criação da Petrobras, em 1953, que o salto industrial do Brasil se efetivou. O Brasil passou a produzir gêneros derivados do petróleo, ou seja, borracha sintética, tintas, plástico, fertilizantes e muito mais, isopor e muito mais. E no período de JK, Juscelino Kubitschek, ele promoveu as montadoras de veículos. No governo de Juscelino, 1956 a 1960, foi aberta a economia para o capital internacional, ou seja, permitir que outras empresas internacionais viessem para o Brasil, colocassem suas filiais no Brasil. Com isso, foi liberados incentivos fiscais, luz mais barata, às vezes terreno de graça, água e mão de obra também barata. Nesse período foram instaladas no Brasil as montadoras de veículos internacionais: Ford, General Motors, Volkswagen, Willys. Essas ações de Juscelino elevaram a industrialização do país, com o aumento do produto interno bruto, chamado PIB, anual em 7%. Olha que maravilha. Bom, gente, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui, porque eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa aula, voltassem para as primeiras páginas do capítulo e estudassem, tá? A atividade para esse módulo, para essa aula 78 e 79, e responder as questões seguintes, que eu tenho a impressão que elas já estavam na aula passada, mas é bom vocês olharem. Feliz Páscoa e fiquem com Deus.